Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de comentar algumas afirmações do pastor Arilton Oliveira, quando ele fala sobre dízimo. Eu nunca pensei que eu trataria desse assunto aqui, na TV Caminho Livre, mas atendendo a um pedido de uma família que me é muito querida, que eu tenho como se fosse minha própria família, eu vou comentar esse vídeo do pastor Arilton. Apenas algumas afirmações, ok? E vamos comparar essas afirmações dele com alguns textos da Bíblia e alguns fatos relacionados à nova aliança, ao templo, enfim. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu quero ler o texto básico de onde se extrai todos os pressupostos da Igreja Adventista quanto ao dízimo. É bom que se diga também que, nesse assunto, a Igreja Adventista não está sozinha, ela não está só, né? Todas as demais denominações, todas as demais instituições, com raríssimas exceções, elas exigem a devolução do dízimo por parte de suas respectivas membresias. O texto base é o que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Este é o mandamento, esta é a lei, sob a qual estão todas as denominações cristãs nesse quesito, dízimo. Então vamos lá. Eu separei algumas afirmações aqui do pastor Arilton. Vamos ver essa afirmação dele aqui agora. Presta atenção. Deixa eu virar meu microfone aqui para o alto-falante do meu notebook. Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Os adventistas do sétimo dia adotaram o modelo levítico como método adequado e bíblico para financiar a propagação do mundial do Evangelho. Então o que ele está falando? Ele está falando que a igreja adventista, ele está sendo honesto. A igreja adventista adotou o sistema levítico no quesito dízimo. A igreja devolve o dízimo porque o dízimo foi uma lei o quê? Levítica, relacionada a quê? A velha aliança. Aí a gente tem que ler algumas coisas relacionadas ao dízimo que estão relacionadas aos levitas. O primeiro texto que eu gostaria de ler é o seguinte, olha, vamos ser coerentes, né? Vamos ser coerentes. A gente tem que, já que a igreja adventista, na voz aqui do seu representante, pastor Arilton, diz que a igreja adventista adotou o sistema levítico, né? Então nós temos que ser coerentes, a igreja tinha que ser coerente. Vamos ler alguns textos relacionados ao dízimo e os levitas. O primeiro texto que eu gostaria de ler se encontra aqui em Números 18, verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, a Bíblia está dizendo que os dízimos foram direcionados para os filhos de Levi. Os filhos de Levi, tribo de Israel. Esse é o primeiro texto. Outro texto que eu gostaria de ler, eu marquei aqui, se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Vamos ler o verso, a partir do verso 5.
Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual, contudo, o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então Deus, nesse texto, ele está dizendo que vai estabelecer um lugar onde o povo possa adorá-lo, né? E para esse lugar o povo deveria direcionar o quê? Vossos sacrifícios, holocaustos e os vossos dízimos. Então vá percebendo que os dízimos, primeiro, foram direcionados para os levitas. Segundo, os dízimos tinham que ser ofertados e deveriam ser servido como o próprio texto está dizendo aqui, como meio de subsistência, quando o povo estivesse a caminho do lugar onde Deus estabeleceria para ser adorado. Então, levitas, os dízimos estão relacionados aos levitas. O dízimo está associado ao lugar da adoração que Deus escolhesse para que o povo ali pudesse adorá-lo. Não percam isso de vista. Outro texto que eu gostaria de ler, esse texto aqui, se você apresenta ele para a igreja adventista, eles vão rir na sua cara, mas é texto relacionado à questão, à lei levítica do dízimo, e esse texto teria que ser observado coerentemente pela teologia adventista, né? Já que ela afirmou que ela adotou o sistema levítico, né, de dízimos. Então eu leio Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Olha só como é interessante esse texto aqui, que tem relação com esse último texto que eu li. 14, 22 em diante. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das suas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Veja, Deus ordenando o povo a se alimentar, a se subsistir, digamos assim, dos dízimos. Onde? No lugar onde Deus escolheu para que ali o seu nome fosse adorado, onde ele pudesse habitar, o seu nome pudesse habitar. Verso 24. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que desejar a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Vocês entenderam o texto? Entenderam essa lei levítica acerca do dízimo? Se o lugar onde Deus escolheu para ali habitar o seu nome, onde ele pudesse ser adorado, estivesse distante de onde os israelitas estivessem, o que eles deveriam fazer? Já que a distância era longa demais e não haveria possibilidade deles carregarem todos os dízimos para ofertar ali, no lugar onde Deus habitaria, onde seu nome seria adorado, o que eles tinham que fazer? Vender os dízimos, e com o dinheiro, lá no lugar onde Deus escolheu para ser adorado, o que eles deveriam fazer? Então vende-os, leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher
Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Te alegrarás tu e a tua casa. Algum adventista que mora longe de um templo adventista, cumpre essa lei aqui? Já que ele não tem como levar o dízimo do gado, da ovelha, da plantação, não é? Ele não tem como levar isso para o templo, porque se a igreja adotou o sistema levítico, ela teria que ir até o fim. Ela teria que cumprir todo o requisito levítico relacionado à questão dos dízimos. Teria que cumprir tudo. Porque senão você fica, segundo a lei levítica, você fica aquém da lei, né? A lei não diz só devolve 10%. Não, tem alguns detalhes da lei que precisam ser observados da lei levítica quanto ao dízimo. Eu estou mostrando isso para vocês aqui. Outro texto que eu gostaria de mostrar é o que se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 26. Olha isso aqui. Será que a igreja faz isso? Ó? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. A igreja adventista distribui o dízimo, ou parte do seu dízimo que ela recolhe de sua membresia, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva e, principal, ao levita. Se você adota o sistema levítico, como o Arilton afirmou aqui, seria muito coerente da sua parte, né, teologia adventista, né, igreja adventista, devolver o dízimo ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E aí? A igreja cumpre esses requisitos da lei levítica quanto ao dízimo? É claro que não, né? Eu estou mostrando isso aqui para mostrar para vocês como é incoerente a teologia adventista também em relação a esse assunto, dízimos. E aí eu tenho que repetir, a igreja adventista não está sozinha nesse quesito, né? Ela está acompanhada por um séquito de outras denominações que fazem basicamente a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Uma coisa que eu gostaria de considerar com vocês é o seguinte: Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que era essa casa do tesouro? E a que ela estava associada? Vamos ler para isso Neemias capítulo 10, versos 38 e 39. Vamos lá para Neemias, capítulo 10, versos 38 e 39. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos. Vocês verem que até o levita tinha que devolver os dízimos, né? A casa do nosso Deus. Olha, a casa do nosso Deus. As câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, o que era a casa do tesouro, para onde deveria se direcionar todos os dízimos? O que era a casa do tesouro? Era um compartimento que estava ali no recinto sagrado do templo, que deveria abrigar todos os dízimos dos filhos de Israel. Casa do tesouro, então, tem associação com o que mesmo? Com o templo. Porque o dízimo tem relação, desde antigamente, com o templo, com o tabernáculo, com o lugar onde Deus dissesse que era para adorá-lo ali, né? Como o texto que eu li em Números e em Deuteronômio. Então o dízimo estava associado ao lugar onde o nome de Deus fosse adorado. Mas depois que o templo foi construído,
Depois que o tabernáculo passou a existir e o templo foi construído, o dízimo tinha que ser o quê? Ele tinha que ser direcionado para esse lugar. E houve circunstâncias, né? E houve circunstâncias onde, como nós lemos no texto de Deuteronômio 14, se o povo estivesse distante desse lugar onde o nome de Deus pudesse ser adorado, eles teriam que vender todos os seus dízimos, né? Colheita, animais, vender tudo, né? Para que eles pudessem subsistir nessa viagem. Pudessem o quê? Subsistir a partir daquilo que eles conseguiram amealhar com a venda dos dízimos. Comer, beber, inclusive bebida forte. A igreja teria que ser coerente ao sistema levítico quanto a esse quesito chamado dízimo, a essa questão do dízimo. Teria que ser coerente. Teria que obedecer a tudo relacionado à lei levítica quanto aos dízimos. E não é isso que ela faz. Não é isso que ela faz. Então a gente tem que entender que casa do tesouro, então, está associada ao quê? Ao templo. A casa do tesouro estava associada ao templo, lugar onde o nome de Deus era adorado. Agora, vamos ver outra afirmação aqui. Vamos ver outra afirmação do pastor Arilton. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu separei algumas falas. Vamos ver essa fala aqui, ó. Aí a gente comenta. Vamos lá. Escutem só. A moeda divina não é o dólar, não é o real, o euro. A moeda divina é o percentual. A moeda divina não é o dólar, não é o euro. A moeda divina é o percentual. Disse aqui o pastor Arilton. A moeda divina é o percentual. Vejam só. Será que ele está certo? Será que na nova aliança a gente pode afirmar com tanta certeza, com tanta convicção como faz aqui o Arilton, e dizer que a moeda divina é o percentual? Pois eu vou mostrar um texto bíblico para vocês que colocaria o pastor Arilton em maus lençóis ao afirmar que a moeda de Deus é o percentual. Eu vou mostrar para vocês qual é a moeda de Deus, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, sob a égide da nova aliança. Nós sabemos que a nova aliança não está fundamentada mais nos rituais, nas leis cerimoniais, ordenanças associadas ao templo, ao tabernáculo, ao santuário. Nós sabemos disso. Tudo isso ficou para trás. Tudo isso venceu. Data de validade disso tudo acabou, venceu. Venceu onde? Na cruz. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Inclusive o dízimo. Então vamos ver se a moeda de Deus é o percentual? Apocalipse 5:9, pastor Arilton. Eu vou mostrar qual é a moeda de Deus para você. Vou mostrar. A moeda de Deus não é o percentual. Moeda é aquilo que nós utilizamos para o quê? Trocá-la por algum bem que nós necessitamos. Não é verdade? Moeda, dinheiro. Aí está dizendo que o dinheiro de Deus é o percentual. Você está errado. O dinheiro de Deus é isso aqui, ó. Apocalipse 5:9. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Viu, pastor Arilton, qual é a moeda de Deus? O sangue de Cristo é a verdadeira moeda de Deus, porque foi com o sangue de Cristo que ele comprou os seus eleitos. De onde? De toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a verdadeira moeda de Deus, pastor Arilton. Essa é a verdadeira moeda de Deus. Vamos ver mais uma afirmação dele? Vamos ver o que ele vai falar agora. As necessidades.
Um outro ponto deve ser lembrado com relação ao dízimo, é que longe de abolir o dízimo, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dizimar e condenou aqueles que violam o seu espírito. Em Mateus 23, né, Jesus fala sobre o dízimo e diz então para eles: vocês deveriam fazer estas coisas, continuar dizimando, sem omitir aquelas, que seria atender bem as pessoas. Os dízimos são consagrados pelos que só devem ser utilizados para fins sagrados. Então quer dizer que o Novo Testamento, veja só o que ele está falando. Ele coloca todo o Novo Testamento em xeque aqui, ao dizer que o Novo Testamento chancela o dízimo. Porque em Mateus 23, Jesus estaria chancelando o dízimo. Quando se fala de Novo Testamento, não se pode perder de vista o seguinte: o Novo Testamento, ele é o registro daquilo que nós consideramos como que o estabelecimento da nova aliança. Nova aliança que é fundamentada no sangue de Cristo. Então ele está dizendo que o Novo Testamento, ou seja, nova aliança, chancela a lei do dízimo, a lei levítica, diga-se de passagem, do dízimo. Por quê? Porque ele cita esse texto aqui, ó. Eu poderia citar outro de Lucas, mas vamos ficar aqui. Mateus 23. Escuta só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, ok? Dizimar o endro, a hortelã e o cominho, né? É isso que o texto quer dizer. Porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Devis, porém, fazer estas coisas, dizimar o endro, a hortelã e o cominho, sem omitir aquelas. Então, primeiro, Jesus está falando aqui com um grupo de religiosos a quem ele caracteriza como hipócritas. Hipócritas. Por quê? Porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Você já deu o dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Já? Alguma vez você já fez isso? Já separou o dízimo da sua hortelã, do seu endro e do seu cominho para devolver à igreja adventista? Você já levou hortelã, endro e cominho para a igreja adventista? Como dízimo? Você tinha que levar a sua alface, a sua couve, o seu repolho, né? Especialmente você que é agricultor. Não vou levar nem em consideração as pessoas que vivem na cidade. Mas todas as pessoas que têm uma horta, que têm uma plantação, deveriam fazer o quê, então? Levar o quê? 10% disso para onde? Para o templo. Agora, se o templo estiver muito longe e ficar impossibilitado de você levar os seus dízimos para lá, obedeça a lei levítica que diz o seguinte: vende, certo? Vende, e com o dinheiro, quando você estiver no templo, adorando a Deus, você compre tudo aquilo que a sua alma desejar. Inclusive bebida forte, se quiser comprar uma cachaçinha para alegrar a sua alma, porque a lei levítica, acerca dos dízimos, não só permitia, como ela ordenava isso. Era uma ordenança. Então, Jesus aqui, no Mateus 23, estaria com isso chancelando o dízimo sob a égide da nova aliança. Mas quais eram os preceitos mais importantes da lei? Muito mais importantes do que a questão do dízimo: a justiça, a misericórdia e a fé.
Isso sempre foi mais importante do que o dízimo para Deus. A justiça, a misericórdia e a fé. E não se esqueçam, quando Jesus está falando aqui, evidentemente, obviamente, o templo ainda estava de pé. Portanto, enquanto o templo estivesse de pé, os judeus deveriam cumprir a ordenança levítica da devolução do dízimo. Vamos ver outra. Isto não significa, porém, que Jesus estaria chancelando na nova aliança a questão do dízimo. Porque fora daqui, não há nenhum mandamento elaborado, né, ou devidamente reinterpretado na nova aliança, no Novo Testamento, que nos obriga a devolver o dízimo. Dízimo era uma lei que estava associada ao templo, ao tabernáculo, ao santuário. Tinha que se levar o dízimo para o quê? A casa do tesouro, aquele compartimento, aquelas câmaras reservadas para esse fim. Então, a gente tem que entender todas essas coisas. Outra coisa que salta aos olhos aqui em Mateus 23, é que o fato de se devolver o dízimo, por se devolver o dízimo, não qualifica uma pessoa como filha verdadeira de Deus, porque ele está se dirigindo aqui a escribas e fariseus que ele considerou como hipócritas. Devolviam o dízimo, mas eram hipócritas. Mas o que eles faziam? Negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. De que adianta só devolver o dízimo e negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé? De que adianta? Vamos lá então para outra afirmação dele. Presta atenção. Os dízimos à casa do tesouro. Essa expressão casa do tesouro, de Malaquias capítulo 3, verso 10, ela fala da igreja local hoje. Ela fala da igreja local hoje. Onde esse cara tirou isso? De onde ele tirou essa ideia de que a casa do tesouro é a igreja local hoje? Vamos ver aqui de novo. Os membros da igreja trazem alegremente seus dízimos à casa do tesouro. Essa expressão casa do tesouro, de Malaquias capítulo 3, verso 10, ela fala da igreja local hoje. A casa do tesouro é a igreja onde o dízimo é devolvido. A casa do tesouro é a igreja. Agora, qual é o fundamento para isso aqui? Qual é o fundamento escriturístico, neotestamentário, relacionado à nova aliança, de que a casa do tesouro deve ser interpretada agora como igreja? Qual é o fundamento escriturístico? Eu vou dizer para vocês qual é o fundamento escriturístico, não é preciso ir muito longe, não. Nenhum. Não existe nenhum fundamento escriturístico para afirmar o que ele acabou de afirmar aqui agora. Nenhum. Fez uma afirmação sobre o nada. Agora, a última afirmação que eu gostaria de comentar, e essa aqui é terrível e espantosa. Vamos lá. E com relação às ofertas, porque Malaquias 3 fala que roubamos a Deus quando não devolvemos dízimos e ofertas. Então agora ele vai colocar na conta daqueles que não devolvem o dízimo, não levam o dízimo à casa do tesouro que ele considera como igreja, né, tendo como fundamento o nada. Ele vai dizer o quê? Que esses que não fazem isso são o quê? Ladrões. Ladrões. Roubam a Deus. São roubadores de Deus. São ladrões. Você imaginou isso? E aí, para arrematar isso, não só a igreja adventista, bem como as outras igrejas, as outras denominações, especialmente as pentecostais e neopentecostais, que sobrevivem desse vampirismo monetário, financeiro, dizimal, eles vão dizer o seguinte, citando 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O que o texto diz lá em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então você que não devolve o dízimo na igreja, porque a igreja, segundo a teologia adventista e outras denominações, é a casa do tesouro, seria a casa do tesouro, né? Você é considerado como o quê? Ladrão. Você é ladrão, você é um roubador de Deus. E a Bíblia está deixando claro que ladrão e roubador não herdará o reino dos céus. Então quer dizer que a não devolução, estou usando um termo adventista, porque as demais denominações se utilizam do termo pagar, não é? Então quer dizer que a não devolução do dízimo levítico redundaria na sua perdição, porque você seria considerado como ladrão e roubador. E ladrão e roubador não herdará o reino de Deus. Vejam só. Eu queria perguntar o seguinte, será que o ladrão, para Deus, só pode ser caracterizado quando ele não deixa de devolver os dízimos e as ofertas? O não roubarás, lá do Decálogo, ele tem em vista somente a questão dos dízimos? Presta atenção nesse argumento que eu estou citando para vocês. Claro que não, né? Seria muita idiotice pensar assim, não é? Não furtarás. Será que o mandamento ele tem relação somente com o dízimo? Claro que não. E se eu disser para vocês que Ellen White era ladra? Alguém poderia se assustar. Você tem provas de que Ellen White, era uma ladra? Não foi eu que provei que ela era ladra. Uma comissão estabelecida pela Associação Geral, lá nos Estados Unidos, na cidade de Washington, uma comissão chamada Comissão Veltman, porque ela foi liderada por um teólogo, pastor, escolhido a dedo pela Igreja Adventista, chamado Fred Veltman. E qual era o propósito, o objetivo desta comissão? Era, de posse dos textos de Ellen White, estudá-los, compará-los, avaliá-los, para saber se Ellen White praticou o plágio. Essa comissão foi estabelecida para isto, com este único objetivo. Esta comissão ficou reunida por alguns anos. Evidentemente, esta comissão elaborou alguns relatórios, concluindo que houve plágio. Esse resultado não foi divulgado para a membresia da Igreja Adventista. Com certeza, esses documentos estão trancados a 7 chaves em algum departamento lá da Associação Geral da Igreja Adventista, lá nos Estados Unidos, em Washington. A Comissão Veltman chegou a essa conclusão de que houve plágio. Houve plágio. E sabe o que é o plágio? O plágio, eu diria que é um eufemismo para o quê? Roubo. Roubo relacionado o quê? A escritos de outros escritores cristãos que foram o quê? republicados sob a chancela de Ellen G. White. Quer dizer que Ellen G. White se apossou de textos de outros escritores cristãos e os publicou como se aqueles textos fossem de sua própria lavra. Isto é roubo. Isto também é roubo. Ellen White foi ladra, porque plagiou. Plagiar é um eufemismo para roubar escritos de demais escritores e publicá-los sob sua chancela. É simplesmente isso.
Aí o tal do Herbert Douglas, que escreveu aquele calhamaço chamado A Mensageira do Senhor, ele disse que Ellen White não poderia ser culpada de plágio porque na época em que ela viveu não havia uma lei que pudesse definir o que era plágio. Então, se não há lei, não há crime. Quer dizer que o não furtarás não se aplica a isso. O não furtarás, segundo a Igreja Adventista, se aplica aos dízimos e ofertas. Quer dizer que você será considerado ladrão, roubador de Deus, só se você roubar os dízimos e ofertas. Em relação aos demais furtos e roubos, você estará desculpado, porque não havia uma lei que definia a questão do plágio. Isto é patético, isto é ridículo, isto é imoral. Imoral afirmar tal coisa. Eu vou encerrar o vídeo lendo para vocês o seguinte. Olha aqui, primeiro texto que eu quero ler. Que é Mateus capítulo 24. Abra comigo em Mateus capítulo 24. Tendo Jesus, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Não se esqueça que a casa do tesouro, onde todos os dízimos deveriam ser direcionados, guardados, abrigados, era um compartimento que estava no recinto sagrado do templo. Não perca isto de vista. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Apontou para toda a estrutura, né? Toda a estrutura do templo, que era gigantesca, ali na cidade de Jerusalém. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja, Jesus então estava dizendo o seguinte: olha, este templo com todas as suas câmaras e recâmaras, né, este templo magnífico, toda essa estrutura, todas essas construções serão derribadas, nada disso subsistirá. Nada disso subsistirá. Então veja, gente, se a casa do tesouro, para onde os dízimos deveriam ser direcionados, abrigados, né? Se a casa do tesouro era um compartimento que ficava ao lado do templo, e tudo isso foi destruído no ano 70 da nossa era, o que isso quer dizer? Quer dizer que o templo, os serviços do templo se encerraram também com a sua destruição. Se encerraram. Porque o dízimo tinha relação com os serviços do templo, o lugar onde o nome de Deus era adorado. O dízimo tinha associação, relação direta com isso. E o lugar onde o nome de Deus era adorado foi o quê? Destruído, de tal modo que as palavras de Jesus se cumpriram. Não restou pedra sobre pedra. Qual é, então, o significado disso? Veja, eu estou indo além, eu estou indo para o ano 70. Mas quando a gente lê Paulo, aqui em Colossenses capítulo 2, presta atenção. Colossenses capítulo 2. Vou direto ao ponto aqui. Versos 13, 14 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Isso aqui, ó. Jesus removeu o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e encravou na cruz. Ordenanças. Todas as ordenanças relativas ao templo foram cravadas antes mesmo do templo, de toda a sua estrutura, fosse destruída. Porque Jesus cravou todas essas ordenanças na sua cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Verso 16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Lembram-se que uma das leis levíticas quanto ao dízimo ordenava que, se o lugar de adoração de Deus estivesse longe do doador e do ofertante, ele teria que vender os dízimos e depois, com esse dinheiro, subsistir até o lugar onde o nome de Deus deveria ser adorado, comprando tudo aquilo que a sua alma desejasse, inclusive bebida forte. Lembram-se disso? Ele deveria comer e beber. Então agora, ninguém mais tem o direito de nos condenar caso a gente não coma aquilo que a lei levítica ordenava a gente a comer, caso a gente beba aquilo, caso a gente não beba aquilo que a lei levítica ordenava a gente a beber. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por que mesmo? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Cristo veio. E hoje o que importa não são essas sombras, simbolizadas, chamadas aqui de dogmazim, é o termo grego para ordenanças. Essas ordenanças relativas ao templo, ao serviço do santuário, foram todas pregadas na cruz. Paulo, ele diz isso em Efésios, capítulo 2, verso 15. É o texto que a gente lê agora. Efésios 2, verso 15. O que ele diz lá? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de dogmazim, ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Os dois quem? Judeu e gentil. Judeu e gentil. O gentil não poderia ser agora desconsiderado. Por quê? Simplesmente pelo fato dele não adorar a Deus, o Deus verdadeiro, no templo? Ora, as ordenanças relacionadas ao templo foram pregadas na cruz, então agora acabou esse negócio. Todas as ordenanças relacionadas ao templo foram abolidas. Todas. Guarda do sábado, festas, luas novas, dízimos, tudo foi pregado na cruz. Tudo foi pregado na cruz. Me mostre um mandamento elaborado, chancelado pela nova aliança que se fundamenta no sangue de Cristo, que nos comprou com ele, de toda tribo, língua, povo e nação. Me mostra um mandamento elaborado no Novo Testamento que ordene a devolução de dízimos. Então, por último, eu leio para vocês o que consta em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Vou encerrar esse vídeo lendo esse texto. 2 Coríntios 9, verso 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Sabe de que eu me lembro quando eu li esse texto aqui? Vocês vão se lembrar que o povo de Israel, pouco antes de ser tirado por Deus do Egito, o que Deus fez com o povo do Egito? O que Deus fez com o povo egípcio? Deus fez um negócio com o povo egípcio que hoje muitos diriam que não faz parte do caráter de Deus e por isso Deus manchou o seu caráter, especialmente os ateus e agnósticos. Deus foi lá e incutiu no coração dos egípcios. Deus fez o quê? Como Deus que ele é,
né? O Criador da vida, de tudo que existe, ele foi lá e incutiu, a gente não sabe de que modo ele fez isso, no coração dos egípcios, darem as suas riquezas para o povo hebreu picar a mula. O povo hebreu saiu do Egito riquíssimo. Por quê? Porque Deus intermediou essa causa, eu estou usando um nome bonito, né? Intermediou a causa do seu povo, o povo de Israel, incutindo no coração do povo egípcio que desse voluntariamente as suas riquezas para o povo hebreu, os filhos de Israel. E não foi isso que aconteceu. Porque Deus agiu no coração do povo egípcio. E porque ele é Deus, ele tem esse poder e autoridade. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza, né? Não por obrigação, mas com alegria. É isso aqui que prevalece hoje. É isso aqui que deveria prevalecer hoje naquilo que nós concebemos como igreja cristã, que na verdade é uma organização, não passa de uma instituição, né? Com CNPJ e tudo, que vai cobrar os seus dízimos, que vai cobrar as suas ofertas e vai declarar que você é ladrão caso você não faça isso. Você é ladrão e roubador caso você não devolva dízimos e ofertas. Você é ladrão. E ladrão não entra, não herda o reino de Deus. Nem ladrão, nem roubador. É impressionante. Impressionante o que acontece hoje no mundo. Isso não é um privilégio, digamos assim, brasileiro. As igrejas pentecostais e neopentecostais hoje, veja bem, não estou condenando os membros. Aliás, eu não estou condenando nem os líderes. Eu não tenho poder para condenar ninguém. Eu estou simplesmente reverberando um fato. Muitos líderes de igrejas pentecostais e neopentecostais vivem nababescamente graças aos dízimos dos seus fiéis. Muitos líderes, muitos pastores vivem de forma luxuosa e não escondem isso da membresia. Não escondem, não fazem questão de esconder. Tem pastor andando em carro que vale R$1 milhão e tem pastor que anda em carro que vale 2, 3 milhões de reais. Tem pastor que tem casa nos Estados Unidos que aqui valeria no mínimo 50 milhões de reais. Tem pastor brasileiro que tem apartamento em prédios em Miami, onde ele entra com seu carro no elevador e vai dar lá no... O elevador se abre e ele entra com seu carro no próprio apartamento dele. É coisa de gente bilionária. Graças ao que mesmo? A extorsão de dízimos e ofertas. A extorsão. Eu estou condenando alguém? Não, eu não tenho poder para condenar ninguém. Eu não tenho poder para condenar ninguém. Eu sou um qualquer, né? Eu sou apenas uma partícula de poeira cósmica nesse mundo. Mas vocês acham mesmo que isso é moral? Vocês acham que isso é legal do ponto de vista da ética? Vocês acham mesmo? Pare e pense sobre isso, meu irmão. Pare e pense sobre isso. Falando da igreja adventista, quando você deixa de devolver o dízimo dentro da igreja adventista, né, irmão Joel, irmã Luciana, irmã Meli, vocês passam a ser considerados como personas não gratas dentro da igreja. Você passa a ser um zero à esquerda dentro da igreja. Um adventista de segunda classe ou de terceira classe, dependendo do montante que você deixa de devolver para a igreja. Quando você deixa de devolver o seu dízimo para a igreja, a primeira coisa da qual você será objeto é uma visita pastoral para saber por que você não está devolvendo o dízimo e
e discipliná-lo, receber uma disciplina ali. A primeira coisa que vai acontecer com você quando você deixar de devolver o dízimo na igreja adventista. Já vão começar a olhar para você com a cara virada. Esse aí não é fiel. Esse aí não tem direito de ocupar cargo nenhum, de fazer nada. Esse aí não é de Deus, não. É ladrão, é roubador. Está roubando Deus. O interessante é que os pastores adventistas, nenhum deles devolve dízimo. Agora, não sei se então, vamos chamar de mentiroso, né? Por que eu falo que pastor não devolve dízimo dentro da igreja adventista? Porque o dízimo de pastores adventistas não são devolvidos, são tomados. Pergunta para um pastor que quando recebe lá o olerite, né, relatando ali os seus vencimentos, aquilo que ele vai receber, aquilo que ficou retido na fonte. Presta atenção. No olerite do pastor adventista vai estar lá 10% que vão tirar do salário dele de dízimo. Esse dinheiro nem chega nas mãos do pastor. O pastor adventista não adora a Deus devolvendo o seu dízimo porque esse dinheiro lhe é tomado compulsoriamente pela organização adventista. Se alguém quiser me desmentir, fica esperto, porque isso é fácil de ser provado. Isso é fácil de ser provado. Qualquer pastorzinho de qualquer biboca do Brasil poderá comprovar o que eu estou dizendo. Pastor adventista não adora a Deus devolvendo o dízimo, por quê? Porque o dízimo lhe é tomado compulsoriamente. É isso aí, meus queridos. Viva a incoerência, né? Viva a incoerência. Você quer adotar uma lei levítica e fazer dela o seu ideal de vida, o seu norte, quer se orientar por ela, então se oriente por toda ela. Não fica só num trechinho, não. Não seja seletivo em relação à lei levítica relacionada ao dízimo, como o Arilton Oliveira disse. Pelo menos ele foi honesto nisso. A igreja adotou o sistema levítico de devolução de dízimos. Ora, se a igreja adotou a lei levítica, então haja de modo levítico. Faça tudo o que a lei levítica diz em relação aos dízimos. Faça tudo. Cumpra essas ordenanças levíticas acerca do dízimo, já que vocês não querem viver sob a égide da nova aliança, na qual as ordenanças relativas a templo, inclusive dízimo, foram o quê? Pregadas na cruz. Vocês não reconhecem isso como verdade, né? Então tá bom. Que vocês sejam felizes do modo como vocês pensam que deverão ser. É o que eu rogo, em nome de Jesus. Especialmente a você que é adventista, que me odeia, está com ódio no seu coração por eu ter dito mais uma verdade que é dolorosa para os irmãos adventistas. Que Deus abençoe você, que é meu inimigo, que me odeia, que nutre ódio em seu coração por mim. Que Deus abençoe você, que Jesus olhe por você, que o Espírito Santo unja os olhos do seu entendimento para que você possa verdadeiramente ver e enxergar o que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Amém.